Fala galera, como estamos? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, dessa vez para falar de talvez a contratação mais bombástica do futebol brasileiro de 2024. E acredite se quiser, o time envolvido é o Corinthians. Mas antes, galera, eu peço para vocês deixar o like, que é muito importante. A galera tá passando aqui nos vídeos, seja com muitas views ou com poucas views, a galera passa nos vídeos, assiste uma boa parte do vídeo, mas não deixa o like. Então deixa o like, que é muito importante, e também considere aí se inscrever no canal. E fique à vontade também na seção dos comentários, beleza? Deixa o seu comentário aí e fica à vontade. Então, galera, Memphis Depay, mais um holandês a jogar no futebol brasileiro. Depois de mais de 10 anos, né? O último havia sido lá o Seedorf, dessa vez no Botafogo. Mais um gringo a jogar no futebol brasileiro. Mas não os gringos que a gente estava acostumado a ver, né? Aqui da América do Sul, mas sim de outros continentes. Continente africano, continente europeu, já chegou o Bolassi no Criciúma e alguns outros jogadores de continente europeu ou africano. Isso é bom para o futebol brasileiro, que vai ganhando relevância e crescendo cada vez mais. Cara, incontestável a qualidade do jogador. Jovem ainda, 30 anos, muito forte fisicamente. Há meses atrás estava disputando em uma Eurocopa com a Holanda. Ótimo jogador, né? Com passagens aí pelo PSV, que o revelou. Manchester United, né? Jogou pelo Barcelona, jogou pelo Lyon, estava aí no Atlético de Madrid. Peguei aqui alguns números dele como jogador, né, nos clubes, com exceção da Holanda, que eu não achei os números. Tem 437 jogos, 160 gols. Não é lá uma baita média de gols, né, por se tratar aí de um jogador avançado. Pode jogar pelas beiradas de campo no ataque, pode jogar centralizado, pode jogar até como um segundo atacante, mas não é aquela baita média de gols. Mas vamos lembrar que o cara é europeu e jogou sempre na Europa. E lá o futebol é muito mais qualificado do que aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que se ele chegar com vontade, com tesão de jogar bola, ele vai sobrar, cara. Vai sobrar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Suárez, que também é gringo, não é europeu, é uruguaio, mas jogou a carreira inteira praticamente na Europa. Ano passado veio para jogar no Grêmio. Grêmio limitadíssimo. Suárez com um joelho só. O outro joelho era podre. Foi, se não me engano, artilheiro do campeonato e levou o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro. Não comparando e falando que os dois são iguais em qualidade. Mas para você ver a diferença do futebol praticado na Europa com o futebol praticado aqui. Então, se ele chegar com vontade de jogar bola, vai sobrar. Mas o resto do elenco tem que contribuir para isso do Corinthians, né? O mínimo ali servir o DP e fazer as vezes de garçom para ele, ele pode ser o salvador do Corinthians, a não cair para a segunda divisão. Mas é um ótimo jogador. E por que eu disse que dá para sobrar? Se ele quiser jogar e vir com vontade de jogar. Cara, o artilheiro do Campeonato Brasileiro desse ano é o Pedro, que é um baita centroavante que a gente tem aqui no futebol brasileiro, tem 11 gols. O vice-artilheiro do Brasileirão desse ano é o moleque Estevão, 17 anos, tem 8 gols. A gente já tá aí entrando na 26ª rodada. Olha o nível do Campeonato Brasileiro. Então, se ele chegar com vontade de jogar, vai sobrar. Independente que o Corinthians seja um time razoável ou ruim. Na verdade é ruim, que está lá na zona de rebaixamento. Mas olha o Suárez, ano passado, que eu acabei de citar. Levou o Grêmio ao vice-campeonato. Eu só não digo que o Corinthians dá para reverter totalmente a situação em buscar uma vaga de Libertadores via Brasileirão, porque não dá tempo. Faltou bem dizer aí 12 rodadas para o campeonato acabar. Porque se tivesse mais, até dava para sonhar com isso. Penso eu. Não sei você. Então deixa aqui nos comentários. Mas é um jogador diferenciado. É forte fisicamente, tem uma boa chegada de ataque, um bom chute fora da área. Se quiser, ele vai sobrar. Agora, para falar de finanças. Ele estava livre no mercado. Vai chegar para fechar um contrato de 2 anos, se confirmar. 70 milhões de reais. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas e o Corinthians não tem grana? É, realmente, não tem grana. Deve Deus e o mundo, deve até as cuecas, deve estádio, deve jogador que passou pelo Corinthians, deve um monte de gente, deve marmita, deve praticamente tudo. Como é que vai pagar, Rodrigo? 70 milhões. A Esportes da Sorte, que é a patrocinadora atual, vai arcar aí com 57 milhões e os outros 13 milhões vai ser o Corinthians que vai pagar. Como vai pagar, eu não sei, né? Que eu acabei de dizer e todo mundo sabe. O Corinthians deve Deus e o mundo. Mas os números são esses, né? E ele vai ser o jogador mais bem pago do Brasil. 2 milhões e 900 mil reais por mês. Contrato de 2 anos. Aí eu disse que desses 70 milhões, acabei de dizer e volto a confirmar, 57 milhões vai ser Esporte da Sorte e os outros 13
vai ficar a cargo aí do Corinthians. A Esportes da Sorte está tendo um problema atualmente aí com a justiça. O CEO da empresa foi detido aí pela polícia com problemas aí financeiros da empresa, né, para prestar depoimento e tudo mais. Já teve problema no início do ano com a patrocinadora anterior, a VaideBet, que de o patrocínio mais caro do Brasil passou a só pagar a multa rescisória. De 120 milhões por ano, passou para multa rescisória de 30 milhões só. Então, assim, virou chacota nesse quesito. Temos o patrocinador mais caro do Brasil e pagaram só a multa. Agora o patrocinador atual está com problema na justiça, com seu CEO e com problemas judiciais. Então, como o Corinthians vai pagar a parte dele? Não sei. O que eu sei é um bom jogador, pode mudar o parâmetro do Corinthians, pode ser o salvador do Corinthians se ele quiser jogar e tiver condição de ser servido no ataque. E isso não tem sombra de dúvidas nenhuma. Porém, por outro sentido, por outro lado, se ele chegar aqui com a síndrome de Rames Rodrigues, de um jogador que não quer nada, que só quer receber, aí o Corinthians está fodido, meu irmão. Aí o Corinthians está ferrado. Sabe por quê? Porque a Esportes da Sorte já se propôs a pagar boa parte do salário. 57 milhões do total de 70. Está com problema na justiça. E se a Esportes da Sorte tem os bens bloqueados? É bloqueada no Brasil para poder operar no Brasil? Como é que paga essa parte do jogador? E se ela retira o patrocínio do Corinthians assim como a VaideBet fez? Vai pagar ali só a multa rescisória, que com certeza deve ser menor do que a multa da VaideBet, porque são valores menores. Não sei, creio eu. Como é que faz? E o Corinthians, como é que paga a parte dele, sendo que deve Cuiabá pelo o Ranieri, se não me engano é o nome do jogador, que veio do Corinthians, que já está devendo outros jogadores que deixaram o Corinthians esse ano, que está devendo até funcionários comuns, está devendo estádio, como é que paga? Então, das duas, uma. Ou o DPI chega para ser o salvador da pátria do Corinthians e salva o Corinthians do rebaixamento para não cair pela segunda vez do brasileiro, e podendo sonhar até em ser campeão aí da Sul-Americana, torneio mata-mata, para ser campeão de Copa do Brasil. Ou, se tudo der errado, pode ser a pá de cal para o Corinthians cair para a segunda divisão, se ele chegar aqui não querendo nada. Pode ser a pá de cal para o Corinthians se afundar de vez nas dívidas. E juntando essas duas questões, cair para a Série B e afundar ainda mais nas dívidas, pode abrir estado de falência e, consequentemente, pode abrir ali, não sei se é essa palavra, mas abrir licitação para virar uma SAF. Pode ser a pá de cal do Corinthians negativamente falando. É um ótimo jogador. Se quiser jogar bola, tem total certeza que tem condições para isso, se os outros jogadores ajudar. Mas, e os contras têm que ser falados também. Dívida. O patrocinador que se propôs a pagar está com problema na justiça. O próprio Corinthians, que tem a parte dele para pagar, está sem dinheiro para pagar todo mundo. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Então é isso aí, pessoal. É um ótimo jogador, mas o lado ruim também tem que ser dito. Eu acho que tem condição de fazer um pouco dos dois. Por mais que ele venha ajudar o Corinthians a não cair para a Série B e ir avançando nas fases de mata-mata dos torneios que ele está, consequentemente, por questão financeira, de problemas de patrocinador e do próprio Corinthians, pode piorar ainda mais essa questão, né? E esse pode ser aí uma jogada, né, de um pouco de alívio para o Augusto Melo, que está sofrendo pressão para ser empichado. Mas só o tempo dirá se deu certo ou não. Agora é esperar a confirmação da contratação dele e ver no que vai dar. Mas deixe aqui os comentários de vocês, o que vocês acharam dessa contratação do Memphis Depay. Se você conhecia o jogador, se você não conhece, deixe aqui nos comentários. Deixe o seu like também, que é muito importante. Tamo junto, forte abraço, se inscreva no canal. Até a próxima.